É mais um programa Raio-X Estratégico. E nesse programa eu atendo uma pessoa da minha audiência que foi lá, respondeu um questionário, um diagnóstico e vem participar aqui comigo para eu dar uma consultoria gratuita de 1 hora, sendo muito estratégica e ajudando no melhor, no que a pessoa precisa para dar um salto no negócio. Então hoje aqui eu tô muito feliz de atender a Arilene Teixeira, da Only Love Sex Shop. Olha que massa, que assunto incrível que caiu aqui. Eu tô muito feliz, ela já entrou aqui. Aê! Bom dia, Fernanda! Bom dia, tudo bem com você? Tudo bem, tá me ouvindo perfeito? Eu tô feliz de estar aqui com você hoje, de a gente poder fazer esse programa que eu adoro, o Raio-X Estratégico. Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É assim, eu tô mega nervosa, mas muito feliz, né, de estar aqui contigo e eu espero que dê tudo certo. Já deu, já deu. Muito obrigada por você compartilhar esse seu conhecimento comigo e com o meu pessoal aqui, que a gente tem uma equipe do grupo do Sex Shopping. Então, todos te acompanhando, com certeza que está todo mundo aí na live. Então, vai ser só sucesso. E a gente só vai crescer com as suas dicas. Que massa! Olha só, eu tô aqui, todo o seu diagnóstico você preenche no online, mas essa parte eu sou bem manual. E para indo caindo as minhas fichas para te dar as melhores dicas para o seu negócio, eu funciono assim. Então eu vou escrevendo, e claro, tem muita dica boa aqui para te dar. Em 1 hora eu vou tentar ser o mais assertiva possível para te ajudar a ser o mais efetiva no seu negócio, que vai te trazer maior resultado, tá? Então, Tá bom. como que eu conduzo? Ela vai ficar gravada, né? Porque eu vou deixar para anotar quando eu assistir novamente, porque aí a gente pega todos os detalhes e eu não perco nada do que você vai me dizer. Exatamente, eu sempre aviso isso. Eu não te avisei pelo WhatsApp, mas fica aqui já a dica, não precisa anotar. E como você tá aí na emoção de participar e tudo mais, muito provavelmente as fichas não caem neste momento. Então ela fica gravada aqui, vai para o meu canal do YouTube também. E a gente consegue aí, depois você consegue assistir quantas vezes você quiser e precisar, tá bom? Ai, tá ótimo. Então, primeiro assim, eu tô muito feliz que veio o seu caso e queria até compartilhar, porque não é uma coisa que eu falo sempre, né? Eu não conto, eu conto que eu empreendi. E eu tô empreendendo de novo, e com a Rê, que é minha sócia e minha irmã, e a gente empreendeu juntas também numa boutique erótica. Então, além do conhecimento estratégico, eu tenho uma vivência nesse mercado, que eu fiquei 2 anos, a Rê ficou 8, a Rê pode me corrigir, eu não sei, ela ficou bem mais, 7, 8, não sei. E então, eu vou fazer o seguinte, eu sempre começo de algum lado aí, e hoje, no seu caso, eu vou seguir uma sequência, exatamente que eu sigo no meu método, Domine Sua Estratégia, na minha mentoria, que, que eu tô sentindo que precisa, para você entender um pouco passo a passo, tá? Tá certo. Eu sei um pouco da história da Arilene, eu vou contar aqui só um pouquinho de que o sex shop, quase 10 anos, a Rê tá falando que ficou. Então, massa, ficou bastante. Bastante tempo. E ela, de repente, ela solta umas dicas aí nos comentários, a gente fica ligada também, mas vamos ficar muito ligado em nós aqui, porque eu quero te dar o meu melhor e para você ter os melhores resultados. Então, a Arilene, ela me contou um pouco que ela já teve no passado loja de lingerie e tudo mais, e que agora ela mudou de estado e está partindo para esse mercado erótico e que ela se identificou muito. Então, o que a gente vai falar aqui é exatamente desse novo negócio, muito massa,
você já viu, porque abriu em 2021, nós estamos no início ainda de 2021, já partimos hoje, né, para o segundo trimestre, mas ainda é início, e é muito legal ter a oportunidade de fazer isso logo para você ir mais reto, assim, né, ter um caminho mais reto de vez de ficar batendo cabeça. E aí, o que eu quero dizer aqui, e eu vou te fazer duas perguntas antes da gente começar, só para eu ter certeza e mais argumentos do que eu vou te falar aqui no feedback, tá? Então, galera que está assistindo, eu faço um questionário com várias perguntas e elas estão relacionadas à pessoa, ao negócio, ao cliente e a várias coisas. Então, tem um raciocínio que ele também acompanha o método que eu fiz, o Domine Sua Estratégia. E aí, eu quero te perguntar, assim, eu faço uma pergunta, né? Você considera que gera desejo no seu cliente? Você disse que sim. Eu queria que você desenvolvesse só um pouco de que forma você cria desejo no seu público hoje. Eu acho que a gente cria o desejo no cliente quando você mostra o produto e o que ele pode fazer, né? Tá bom. Quando eu comecei com o Sex Shop, realmente, eu tô superando muitos obstáculos na minha vida aos 53 anos. Que massa! Então, minha sobrinha falou assim, tia, por que você não trabalha com sex shopping? Sex shopping, aí você já cai todo aquele teu preconceito, né? Aquela tua falta de conhecimento do produto, o que ele pode fazer, o que ele é bom. Então, eu percebo que quando eu lanço as coisas no Instagram, que eu coloco um produto novo, que eu coloco uma coisa que não é cotidiana, as pessoas ficam muito curiosas o que esse produto pode fazer por mim, para que eu tenha aquele momento íntimo bom, aquela coisa ótima. Maravilha, entendeu? Tá respondido. Super me identifiquei, porque eu também tinha preconceito. Na verdade, o preconceito era meu primeiro, né? E depois que a gente vai... Porque a gente tem preconceito, na verdade, do que a gente não conhece. Eu não sei se você sabe, mas tem muita gente que tem preconceito sobre marketing, sobre estratégia. E por que tem preconceito? Porque tem um pré-conceito que muitas vezes não está atrelado à verdade, ao que é de fato. Então, a gente fica achando que, né, que talvez na sua cabeça estava igual na minha, do tipo, sex shop é uma coisa para prostituta, para gente que só quer sacanagem, é sujeira e tal, e porque a gente tem uma cultura, né? E para quebrar isso, só aprofundando e entendendo mesmo. Então, você está me dizendo que esse desejo, e aí indo mais técnico aqui, você cria quando você faz um post no Instagram, ou mais quando você está pessoalmente com a pessoa e você tem a oportunidade de apresentar. Aonde você acha que você cria mais desejo? Eu acho que cria muito mais desejo quando você está com o cliente no WhatsApp, né? Eu lancei o post no Instagram, surgiu uma curiosidade, vamos dizer assim. E imediatamente, pelo menos o percentual dos meus clientes, eles mandam o WhatsApp, porque eles vêm para o anonimato, né? E aí eles falam, o que eu posso, eu quero isso, isso, isso. Esse produto vai me ajudar a alcançar isso? E aí você começa a dizer, a entender, né? A explicar para ele. Já entendi, porque como não é só você, não era só eu, era, né? Que já ficou no passado, que tem tabu com esse assunto, a maioria das pessoas tem e elas não querem. Tem, anonimato. Qual é o seu público? Porque você disse aqui, e eu tenho uma pergunta que fala, você sabe quem é seu público, e você disse que não. Mas essas pessoas que você já tem, porque é um negócio muito novo mesmo, elas são pessoas o quê? São mulheres, são homens? Eu tenho um público pequeno ainda, né? Porque eu comecei há muito pouco tempo, praticamente a gente começou em janeiro, eu comecei em janeiro, e aí foi aquela coisa de fazer um Instagram, lançar e aí começar a ter esses clientes. Os clientes que me procuraram, a maioria são 25 anos a 66 anos, isso eu acabei mapeando para eu saber
né? Com quem é que eu tinha que falar, e a maioria é homem, vamos dizer assim, 70% são homens e 30% são mulheres. Então eu percebo que eles vêm já com o intuito de adquirir aquele produto, aquele benefício que o produto pode trazer, e a mulher é mais contraída. Ela pergunta, ela fala, ela questiona, você explica, mas em seguida ela pega e fala que depois ela volta para conversar sobre aquilo. Tá bom. Como você está no início do início, você também não tem muita amostragem, mas essa amostra já é válida, então eu queria entender. E eu vou tirar a minha experiência de fora, porque eu quero, o que eu faço, e por que eu falo que eu trabalho com marketing da verdade? Porque eu incentivo, eu encorajo, eu faço exercício da pessoa fazer o que ela quer, o que dá mais prazer para ela, porque se dá mais prazer para nós como autônomos e pequenas, isso transborda e transmite isso para o seu público, né? Então, assim, primeiro, então, por isso que eu vou fazer exatamente os passos do meu método aqui com você, para te dar a melhor estratégia para você, porque sex shop tem um monte, só que quando eu falo, e eu não sei se você já está inscrita na jornada Sua Melhor Estratégia, mas se você não tiver, se inscreve, ela começa semana que vem, segunda, quarta e sexta, são 3 aulas gratuitas. Já vou me inscrever. Então se inscreve, quem está aqui também se inscreve, porque qual é o meu trabalho? É sempre achar a sua melhor estratégia. Não é a do mercado, que está todo mundo correndo para a direita, então eu vou correr para a direita também, porque aqui é onde está a mina de ouro. E nem sempre é assim. Porque se a gente está conectado com a gente... Eu vou desligar um pouquinho os comentários e depois eu ligo de novo, tá? Pra gente ficar bem conectado aqui, senão eu acabo me distraindo um pouquinho e eu ligo depois de novo, se alguém quiser perguntar ou colaborar com você, tá? Então eu digo sempre que a melhor estratégia de negócio, quando a gente é autônomo e pequeno, é a nossa, é o que vem, é o que a gente mais ama fazer. Porque se a gente ama, a gente vai passar e a gente vai fazer direito. E a gente se conecta com a gente. Esse é o meu diferencial de não falar marketing por marketing, e é ir para dentro de cada um e tirar o melhor. Então, você já falou aqui, porque no questionário eu pergunto, né, que você gosta de orientar o cliente com o produto. Então, essa questão, quando você atrai, quando você faz o seu papel e você já vende, é incrível. E homem geralmente é mais decidido. Se ele quer e ele faz. A mulher, e aí era o nosso caso, meu e da Rê, o nosso público era 95% talvez feminino, a gente tinha que passar por um processo de educação muito forte, porque a mulherada tem muito tabu. Por que os homens é mais rápido, eu acho? Porque eles não têm tanto tabu quanto a mulher tem, só que eles provavelmente, se não for um público gay, eles vão usar com mulheres, mas tem muito público gay também que usa esses produtos. Então, enfim, o que eu digo tecnicamente é você entender o que você quer fazer, se você quer e o que você gosta mais, de fazer a educação para essas mulheres, vender, porque o homem é mais fácil a venda, mas independente se é mais fácil ou não, eu acho que você tem que ir pelo que você mais curte. Porque, por exemplo, eu e a Rê, a gente curtia mais atender as mulheres. Eu curtia mais esse lance da educação, e eu fazia parcerias de educadoras sexuais também, que já tinham nome, que não era o meu caso, e eu não estudei, mas você pode estudar para isso, que hoje em dia tem muito recurso, e eu tenho amiga que é uma educadora sexual, e ela não era, nunca tinha sido, para poder pegar o público. Então, minha provocação aqui para você é você voltar para dentro e entender tudo. Quando você gera curiosidade nos homens, você também está educando, porque você falou de um produto.
também é uma educação, né? Só que uma educação para as mulheres talvez seja, talvez não, com certeza é uma linguagem completamente diferente. Totalmente diferente. Eu senti isso no início, concordo plenamente. Porque quando eu comecei, eu achei que era simplesmente assim, vamos trabalhar com produto erótico. Monta o Instagram, lança o produto, coloca a ficha técnica e pronto, aguarda os clientes. Mas não é, né? Não, e eu comecei também a me educar, né? Eu também comecei a me educar. Eu disse, não é assim. Não, você tem que mostrar, porque assim como eu não sei para que aquele produto serve. Eu tenho que realmente conhecer o benefício desse produto. Por isso foi muito difícil para mim, no início. Se você acompanhar o meu Instagram, os 3 primeiros posts, eu coloco lá o produto e o que ele faz, porque eu estava mais fazendo para mim do que para o meu público. Ou e aí nem para você, né? Você estava fazendo de um jeito intuitivo que você achava que dava certo. O que a gente vai pôr aqui no seu negócio é estratégia. E estratégia baseado no que você mais curte. Então, eu não sei se você tem condições de responder aqui agora. Se você curte mais atender homem ou mulher, você já sabe? Você já tem essa resposta? Eu curto muito atender mais homens. Homens, então, ótimo. Eu acho prático, como eu, objetivo, então acho que ele demanda assim, a rapidez, eu gosto disso. Então, atualmente eu ainda já curto mais atender o homem. Então, ele já vem... o que eu ensino no meu método e o que eu faço para mim, quem escolhe meu público sou eu. Não é qualquer cliente que queira comprar de mim que eu vou querer vender. Parece um pouco arrogante, mas quando a gente tá nessa energia, então com certeza, se você atraiu mais homens, você tá nessa energia masculina. E tá tudo certo. E agora, começa a conhecer cada vez, então determina isso. Se vier mulheres, elas vão ser bem-vindas, mas elas não são o seu público-alvo. É igual para mim, tá? A gente definiu os clientes do Domine Sua Estratégia. A gente desenhou uma mulher de 35 a 45 anos, que tem uma loja física e tudo mais, Então, a minha persona que eu faço, ela é feminina. Significa que eu não tenho homens, tanto aqui na minha consultoria gratuita, quanto na minha mentoria fechada? Não, significa, eu tenho homens. Mas eles vêm de brinde. E eles são super bem-vindos, porque eu adoro atender, eu curto, eu também sou objetiva como você, e eu curto o resultado, e homem, muitas vezes, nem sempre, mas tem essa pegada mais rápida. E aí, eu escolho. Então, eu escolho pessoas que são comprometidas, está comigo. Então, tem várias características que eu escolho. Porque quem quer, né, mesmo aqui para fazer o raio-x estratégico, que é uma consultoria de 1 hora, você tem que estar aberta a ouvir, você tem que estar aberta e você está comprometida com o seu negócio. Porque senão você não estaria aqui comigo, né? Então, eu estou te falando algumas características minhas do meu trabalho para você cair a ficha da sua, tá? Então, por exemplo, se você está conectada com um homem e você gosta e tudo mais, e se especializa nisso, faça a sua persona, monte, tem lá no meu YouTube um vídeo só como você fazer a sua persona, como você desenhar, e persona é a personificação do seu público-alvo. Então, eu ensino, por exemplo, a minha persona chama Raquel, ela tem um pet shop, tem 2 filhos. Eu desenho, significa que vai vir só Raquel para mim, que tem pet shop? Óbvio que não. Mas significa que o comportamento de pequenas empresas e autônomas, sim. Então, eu mapeio o comportamento, mapeio desejos, dores, objeções e tudo mais, e faço o meu conteúdo. Faço, né, cada vez mais eu vou ajustando o meu método e eu vou ajustando e incrementando aulas e tudo mais. Para quê? Para ajudar mais. Então, eu vou aperfeiçoando, mas eu defino quem é meu público. Entendi. E é até interessante você dizer isso, porque quando você começa, você acha que você vai pegar todo mundo, né? E não é.
você vai errando, né? Você vai acertando quando você realmente gosta de fazer. Porque eu me identifiquei de uma tal forma Que que eu tinha muitos problemas em falar dos produtos e hoje eu já oriento as pessoas que estão, amigos, clientes, né? De uma forma tão tranquila que aquilo era pesado para mim. Que top. Porque você está se livrando daqueles preconceitos, né? Exato, você está fazendo, e não é meu papel falar isso aqui, mas eu vou falar, você está fazendo uma cura enorme para você mesma, porque eu também passei por esse processo e a gente está ajudando os outros, mas pode ter certeza que a pessoa mais beneficiada é você. Então, é isso mesmo. E eu também aqui, eu tô te ajudando e a pessoa mais beneficiada pode ter certeza que sou eu. Então, você... E até dizer que, desculpa, e até dizer, né, que estar aqui com você, ao vivo, assim, para mim é uma superação de obstáculo imensa, porque realmente eu jamais me vi ao vivo conversando com alguém, eu poderia estar lá atrás. Então, assim, eu estou me superando a cada dia, realmente. Que massa, parabéns. Parabéns por essa superação. E é assim que a gente dá saltos, né? É assim que a gente consegue resultados. Então, parabéns por ter superado e estar aqui no Raio-X Estratégico. Muito bom. Então, então, se você já definiu dentro de você que o que você mais gosta é o atendimento, é ser prática, e são os homens, e seu público está definido, porque você está fazendo o que você mais gosta, você vai seguir. Então a gente agora pode seguir para o próximo passo que eu anotei para te falar aqui. E você diz aqui no diagnóstico que você não tem diferencial, mas que você precisa achar. E olha que interessante, né? Você acha que você não tem diferencial? Eu assim, eu quero ter um diferencial, mas eu ainda não tinha, vamos dizer assim, eu estou buscando fazer isso da melhor forma, mais profissional, porque até então eu estou aprendendo. Então, por isso que eu falei assim, eu acho que eu ainda não tenho um diferencial para o meu cliente, apesar de receber uns feedbacks. Você atende bem, você atende o horário que eu preciso, você explica muito bem. Então, assim, eu quero mais, entendeu? Mais desse diferencial que eu ainda não consegui dizer assim, isso eu sou diferente do que tem no mercado. Tá bom. Então eu vou te contar uma coisa aqui, eu quero que você tire os conceitos que você tem na cabeça sobre o que é ter diferencial, sobre o que é ter mais diferencial, sobre o que é atrelar o seu diferencial, o seu tempo de negócio, e esquece isso. Tá. Se você tem um atendimento diferenciado, você explica sobre o produto, isso já é um diferencial. Não fica, entende? O seu diferencial é ser uma pessoa que tem um atendimento diferenciado. E qual é o exercício que eu vou te dar? E por quê? Quais são os itens que você tem, que você já falou alguns aqui, mas eu tenho certeza que se você parar e pensar e fizer o exercício, vai chegar em mais. Por quê? Porque eu, além de conhecer sobre o produto, porque eu aprendi, eu tenho uma forma de ensinar simples e fácil. Eu tô falando aqui pelo que eu pesquei, do que foram dito, mas eu tô só ensaiando esse exercício para depois você fazer sozinho. Então, você tem a linguagem adequada, você explica com objetividade, porque o homem é mais objetivo, e você consegue atender em horários, você consegue ser rápida, você consegue... Então, o seu diferencial é esse, porque o que acontece quando a gente tem lojas, um monte de sex shop, e aí eu vou na raiz da sua estratégia, tá? Agora. O que acontece? As pessoas não querem comprar e se
expor, né? Então, por isso que elas vão muito naqueles sites que vendem de tonelada, porque eu entendo sobre o mercado e vende muito. Só que pode ser... Ih, deu uma travada aí. Será que eu tô com a Arilene? Vamos ver, eu vou abrir os comentários. Ah, deu certo. Show, deu certo aqui então. Agora deu certo. Deu. Agora eu até tive os comentários para te pegar aqui. Então, se alguém quiser falar também, eu vou deixar um pouco aberto agora. Então, quando você olha para esse diferencial e você destrincha ele, você consegue falar sobre ele. Porque o que acontece? Ah, então, a pessoa tá lá no site, tá comprando os produtos eróticos. Geralmente, quem compra o produto assim já sabe mais o que quer. Então, olha lá na descrição e tudo mais, são pessoas, muito provavelmente, que já têm o hábito da compra, né? E o seu trabalho, ele é diferenciado, porque você dá uma consultoria sobre isso. Você alerta que existem coisas para serem usadas que são diferentes e que pode mudar a dinâmica da sua relação ali, enfim, eu não sei qual que é a sua abordagem. Mas você desperta o desejo pela educação. E quando você desperta o desejo pela educação, esse é seu diferencial. E o atendimento também, ele, com certeza, pelo que você falou, que já recebeu de feedback de cliente, ele é um diferencial. Até o que me chamou a atenção muito foi um cliente que logo no início ele chegou e falou, você tem tal produto? Aí eu tenho esse, aquele. Aí ele falou assim, não, moça, eu não quero isso. Eu quero saber se você tem isso. Aí eu fiz, puxa, eu tô parecendo aquela vendedora que despeja a loja em cima do cliente e na realidade a necessidade dele era outra. E aí eu fui buscar informações de como seguir. Então assim, hoje eu pergunto a ele, o que é que você está buscando? E aí dentro do que ele me responder é que eu vou falar dos produtos naquela linha. Então hoje está muito mais confortável para mim. Que massa! Nossa, e em pouco tempo. Muito bom. Então, você está vendo aqui, e eu pergunto aqui no formulário também, sobre pesquisa, se você faz pesquisa com o seu cliente, você não faz. E a pesquisa, ela tem, você pode fazer um formulário mais elaborado, mas a pesquisa são todos os dias. Todos os dias você pode, que é isso, exatamente isso que você fez, de não despejar e de perguntar antes, é um tipo de pesquisa, é um tipo de você ir mais direto onde o seu cliente quer ir. E, às vezes, aí você fala que você não consegue vender um mix de produtos. O que acontece? Ele não sabe o que ele quer, muitas vezes. Isso aí. Então, ele não sabe, você pergunta o desejo dele, entrega o que ele quer rapidamente, e depois você pode sugerir com o seu conhecimento esse mix de produtos. Então, é uma forma, e você vai vendo com o tempo que você vai pegando mais experiência e você vai cada vez mais conhecendo o seu cliente, ficando cada vez mais fácil a venda. Então, mas põe isso no seu dia a dia, a partir de hoje, de você estar sempre atenta, porque muitas vezes a gente está atenta em falar, em vender, e a gente não está atenta a solucionar o cliente. E quando você está mais atento em solucionar o cliente, a venda, você vai vender mais como consequência. Como consequência, e a sua energia não está focada na venda, está focada na necessidade da pessoa. É isso mesmo. Até quando você perguntou sobre a pesquisa, e eu tenho visto muitos experts no mercado aí falar que a gente tem que fazer a pesquisa com o cliente, eu falei, nossa, no mundo do sex shopping é muito complicado, porque a partir do momento que ele encerra com você, ele já não quer mais contato com você, até o momento que ele precise novamente de um novo produto. Então não é aquela como era com a lingerie. Você recebeu, você gostou, foi bom.
Então, às vezes, quando eu entrei em contato com o cliente, eu tive até assim, do cliente falar, na hora que eu precisar, eu falo contigo. Aí eu fiquei impressionada, assim, né? Por isso que a gente tem que desmistificar muita coisa e adaptar para o nosso negócio, que é isso que eu faço. Que é isso que eu estou fazendo aqui para você e que eu faço também para cair ficha de muita gente que está nos assistindo agora, que vai nos assistir gravado, para poder ajudar também. Porque muitas vezes você fala, muito expert, está falando para fazer pesquisa, e eu falo também para fazer. Só que tem algo sobre pesquisa, e até foi um dos comentários de uma seguidora no meu YouTube, que falou assim, você falou, mas não mostrou uma pesquisa. É claro que eu não mostrei, porque ela é individual, só que eu falei o conceito. E o conceito de pesquisa, e eu ajudo a fazer na minha mentoria fechada, né, pros meus alunos. Mas assim, o conceito de pesquisa tem que mudar um pouco na cabeça das pessoas que existe a pesquisa de formulário e existe a pesquisa do dia a dia. Então, se o seu cliente... Primeiro, pode ser que o seu cliente esteja sim disposto a responder uma pesquisa, mas você nunca fez, então você não sabe dizer. Então, primeira coisa, você não pode afirmar por ele que ele não está a fim de responder uma pesquisa. Segunda coisa, a pesquisa, ela tem que ser feita de uma forma que ela te ajude e que você seja objetivo com o seu cliente, que você também não fique perguntando o mundo dele, pedindo para ser dissertativo, mas que você seja estratégica na hora de fazer essa pergunta. Por isso que fazer pesquisa... Tem uma diferença entre fazer pesquisa e fazer uma pesquisa estratégica para você tomar ações no dia a dia. E tem uma coisa que eu ia te falar mais pra frente, mas eu vou falar já. E tem uma coisa diferente de você fazer um planejamento estratégico e você fazer um planejamento estratégico com visão. Porque você pode estar fazendo um planejamento estratégico completamente equivocado. E aí eu pergunto lá no questionário se você tem o hábito de fazer um planejamento estratégico, e aí você respondeu que sim, e depois você respondeu que sim também, que se faz o planejamento, você executa. Mas perceba, se você faz, e é isso que eu ensino no meu método, o Domínio Estratégia, ele tem 3 etapas. O primeiro, ele é da visão, 3 módulos, desculpa. O primeiro, ele é da visão, que tem 11 etapas. O segundo, ele é do planejamento estratégico, que tem 4 etapas. E o terceiro é o módulo execução, que tem 2 etapas e infinito. Então, perceba o tanto que é importante você ter visão para fazer um planejamento estratégico. Porque sem visão, um planejamento estratégico pode estar só lá no papel. E ele pode não funcionar. Porque você fala assim, mas eu fiz um planejamento estratégico, mas os clientes, aí a gente coloca, terceiriza, né, a nossa responsabilidade no mundo, fala do fornecedor, fala do cliente, fala do Instagram, fala do post, fala de qualquer coisa. Mas se a gente não olha pra gente, que é o que a gente tem a responsabilidade, o domínio e o poder da ação, a gente não vai estar sendo efetivo no nosso negócio. Então, a pesquisa é a mesma coisa. Se a gente faz uma pesquisa que não tem uma pergunta estratégica que vai me levar a algum lugar, eu só estou perguntando, do que você gosta mais? O cliente não sabe. O cliente não sabe. Não sabe mesmo. Então, por isso que para fazer uma pesquisa, e isso que eu ensino, acredite, se você está perguntando para o seu cliente como você chegou até mim, qual é a sua necessidade, e depois você comandar esse papo, você vai ver como é uma pesquisa isso. Porque o cliente, ele não vai te falar. Você acha que alguém no planeta falou que eu quero um celular, que eu consiga falar, que eu consiga mandar mensagem, que eu consiga rede social? As pessoas não sabem. Então, assim, imagina que a gente não sabia tudo isso que a gente tinha. Hoje a gente não sabe viver sem. Mas
Se perguntasse pra gente qual era a nossa necessidade, a gente não saberia responder. Não saberia responder, é verdade. Não, é verdade isso. Ó, no início, que assim que eu iniciei, eu queria vender. Olha, o produto está aqui, eu quero vender, ele custa X, mas agora não. Eu estou tão apaixonada por esse ramo que eu quero me especializar. Então, a minha estratégia hoje foi: para tudo, transforma isso em algo muito profissional, porque eu estava simplesmente fazendo post de qualquer jeito, lançando, vou configurar isso ou aquilo. Eu buscar profissionais que possam me ajudar a transformar isso de forma profissional, porque até então eu tenho uma barreira. Eu cheguei assim, vamos fazer no Instagram. A minha sobrinha disse, e eu não sei fazer o Instagram. Então você já se depara com um obstáculo que é a tecnologia. Mas eu tenho recursos para aprender, então eu vou aprender. E aí eu comecei a ver muitas lives, eu comprei um curso muito bom, mas que ainda não estava focado para mim. Aí eu encontrei um profissional assim magnífico, que é o Vinícius Cardoso, que ele está me auxiliando. Né? Que nos conectou, um cara excepcional. Nós temos reunião uma vez por semana, e ele, você não faça isso, não faça aquilo, é assim que se faz, e vamos. E quando ele me conectou a você, eu falei, pronto, é esse o caminho, porque eu só tenho achado pessoas boas na minha vida. Quando eu comecei com o Sex Shopping, eu encontrei o Dan Queiroz, que te dá um curso legal de como iniciar no Sex Shopping. Então eu comecei por ali. Ele abriu as portas, então, e agora eu tenho que caminhar. Você vê que quando a gente procura, a gente acha, desculpa te cortar, mas é que eu tenho mais coisa que eu falar Desculpa até eu prolongar. Imagina, aí a grande questão é, o Vinícius que nos conectou, e o Vinícius também é nosso parceiro de negócio, né, do Vinícius Estratégia, para ter a questão de trazer o público correto para nós. E ele está sendo fundamental também para a gente, para nos ajudar com isso. Só que o que eu quero que você entenda, e é o que esse é o meu papel, tá? Eu não ensino a pessoa a ir para o digital, eu não ensino ela a fazer as ferramentas digitais, como fazer post, apesar de que dentro do domínio de estratégia tem sim isso, as questões básicas de como fazer post e ensinar, que a Renata, que é minha sócia, ela ensina porque ela faz, então a gente viu uma necessidade e ajuda muito os nossos alunos. Mas a questão é, se você vai, e aqui você está falando, né, que o maior problema, quando eu pergunto, é as vendas, mas já tem marketing digital. E quando a gente vai, que isso é um dos principais temas que eu falo, quando a gente vai para o marketing digital sem estratégia, sem um posicionamento claro, sem uma linguagem adequada para o público que a gente escolheu, e a gente escolher não pode escolher qualquer um. Qualquer um é cliente, não é. Entende que a gente fica perdida para ir para a internet e a gente confunde o nosso cliente? Totalmente, concordo plenamente com você. E isso é que eu senti. Não, eu tenho que me tornar profissional, porque senão eu vou ficar tirando para todos os lados, né? Exatamente. Faça isso, faça aquilo, faça aquilo. A gente, e aí do meu método, o que eu falo é, para você se conectar com o que você mais gosta. Então, se você escolheu, Arilene, o público masculino, escolha o público masculino. Fale com ele. Fale quais são os desejos, as dores e o que você pode resolver na vida desse seu cliente. E fale com ele. Porque, principalmente nesse ramo, né, tem vários que são, você tem uma linguagem absurdamente diferente para homem e para mulher. Ela é completamente diferente, é isso que eu falei. Se vier uma mulher, é de brinde, e venda para ela. Só que
se você não tiver um posicionamento, é isso que eu sempre falo, se a gente não tem um posicionamento de vida, inclusive, a gente acaba sendo sugado pelo outro e qualquer um tem a sua atenção e a gente não tem foco e a gente vai vivendo e a gente vai um dia depois do outro, depois vê o que faz e aí a gente fica sem um posicionamento. E se a gente tem um posicionamento, a gente pode se chamar de especialista. E você, com toda certeza, pode ser uma especialista em produtos voltados para o público masculino em sex shop, né? Uma educadora do público masculino. Então, entenda que isso faz toda a diferença para o seu negócio. Você entende que quando você tem um posicionamento estratégico, porque o estratégico não é nada de outro planeta, é só você pensar e fazer. Porque o que eu falo? Eu trago o método, eu trabalhei 23 anos no mercado corporativo em empresas milionárias, bilionárias, que tem um posicionamento. E eu trouxe essa técnica para o autônomo e para o pequeno negócio. Só que com esses passos antes de olhar para dentro, de a gente fazer o que a gente quer, porque nas grandes empresas não precisa dessa etapa. As grandes empresas já têm isso consolidado. Quando a gente entra, né, eu costumo falar do estagiário até o presidente, ninguém tem dúvida do posicionamento, do produto, do perfil do cliente. Então, eles fazem estratégia de lançamento, de novos produtos, de comunicação e tudo mais. Só que, como o autônomo e pequeno não tem esse posicionamento, eu ajudo a criar esse posicionamento, em verdade. E é isso que eu estou buscando. Então, com verdade, com propósito, e depois você só vai. E aí depois vai mesmo pro digital, faça, porque aí você voa. Porque o que dá mais quando a gente tem um posicionamento é segurança. E não tem nada melhor a gente trabalhar com segurança. Com você é meu cliente, você não é meu cliente. E você que é meu cliente, então, entende assim, ó, quando a gente fala com todo mundo, a gente dá tiro para todo lado, nossa energia vai um monte e ataca em um e outro. Quando a gente afunila, a gente tá com um público menor, mas muito focado e falado com ele. E isso possibilita que a gente tenha muito mais clientes. É louco, né? Quando a gente fala com ele, a gente aumenta nosso universo de ter mais clientes. E ter mais porque clientes. Também é mais certeiro, né? É mais certeiro, né? E parece óbvio quando a gente fala, mas a maioria das pessoas dão um tiro para todo lado. E por isso que acaba sendo muito operacional e tático no dia a dia e fica correndo, suando atrás de cliente, aos pés de que se você for estratégico, você atrai o seu público ideal com menos esforço e com mais suavidade, mais tranquilidade e fazendo ainda além o que você ama. E aí você vai ver como as coisas fluem, né? E isso só tendo um olhar estratégico e detalhado para você conseguir esse resultado. Te faz sentido isso, Faz. Arilene? Muito tudo sentido. Isso que a gente falou. Faz muito sentido, porque é bem isso que você está dizendo mesmo. Quando você atira para todos os lados, você gasta muita energia. E eu não quero. Primeiro porque eu não tenho mais tempo a perder. Eu acho que eu saí de um ramo da lingerie que já estava tudo muito estruturado, que eu tinha meus clientes fechados, a minha carteira, eu fazia. Com a pandemia, tudo mudou. Hoje eu estou aqui, vai em torno de 6 meses, e eu preciso ser certeira para começar de novo, para alavancar o meu negócio, né? E eu tenho fé e certeza dentro do meu coração que o sex shopping é o caminho. Então pronto, e aí com estratégia, você não vai ficar batendo a cabeça em tudo quanto é canto para poder alavancar suas vendas. E quando você assume um posicionamento, as pessoas te entendem, você se faz entendida e a coisa flui. Por isso que eu falo que estratégia te traz maior lucro. Não é porque você... nossa, estratégia, você vai aumentar seu preço e aí vai te trazer mais lucro. Não é isso. E são várias partes, porque no meu método, imagina, tem 11
etapas no módulo visão, mais 4 no planejamento estratégico, que são bem aprofundados, que não dá para eu te falar em 1 hora, mas você entende que são muitos detalhes que fazem você chegar e que as grandes... E eu faço de uma forma simples e fácil para o autônomo e pequeno negócio. Porque as gigantes é muito mais complexa a estratégia, mas eu consegui adaptar um método testado e aprovado, já que eu tenho vários alunos que deram depoimento, e lá na jornada Sua Melhor Estratégia você vai conseguir ver, que você, o detalhe de cada coisa, de cada etapa, ela é importante, porque senão você acaba até fazendo um planejamento estratégico, só que totalmente equivocado. E se você não alinha para onde você está indo, você vai reto, uma hora você fala, não, mas é para cá, mas é para cá, é para cá, é para lá. E aí isso te dá um desgaste muito grande. Muitas vezes as pessoas acabam desistindo do negócio por achar que não dá certo ou que não tem mercado, mas não é por falta de estratégia. É por falta de estratégia. E o seu mercado, ele tá crescendo, né? Ele tá crescendo, Lili. E ele tá crescendo há muitos anos. Desde 2005, né, Rê, que a gente abriu a loja, já era um mercado super promissor e ele só cresce. Então, é claro que você vai ter, né, um resultado. E quando você foca, e pode ter certeza, não é todo mundo que tem... Eu ia até te falar pra você seguir uma pessoa que... Eu não sei, você conhece a Kátia Damasceno? Conheço. Eu até tive a ousadia de mandar um direct para ela, mas acho que ela não viu, a equipe dela não viu, não respondi, mas eu acompanho ela. Mas ela fala mais para as mulheres. Ela tem público super definido. E geralmente as pessoas vão para mulheres. Eu achei muito diferente você falar isso. E é muito legal, porque você tá talvez num ar aí que tem pouca gente. Não, eu prefiro, realmente de coração. Eu me sinto muito mais confortável atendendo um cliente homem do que uma cliente mulher. Maravilhosa! Então, ótimo! Então, é assumir isso para você, primeiro, que você já assumiu aqui, mas assumir isso para o seu negócio e para o seu cliente perceber, né? Então, a partir daí, tudo muda. Quando você muda essa sua linguagem, essa sua forma de falar e os produtos e tudo mais, e criar desejo, você vai criar desejo dos homens que querem consumir produtos eróticos. Olha só, pronto, tá definido. Se é do seu coração, faça isso. Tipo, mas as mulheres compram mais e me dá mais lucro. Não vai. É isso que eu falo que é o marketing da verdade. Se você vai contra você mesma, o seu negócio não vai prosperar só porque é das mulheres. Esquece. Por isso que eu, na etapa do meu método, olhar para o mercado é lá na 8ª etapa. Porque a gente tem que olhar para a gente antes de olhar para o mercado. Porque qual é o erro das pessoas muito forte? Olhar para o mercado e falar, o mercado tem essa necessidade, eu vou ir para isso. E eu faço ao contrário. Eu quero fazer isso, deixa eu mergulhar em mim aqui, deixa eu mergulhar no meu cliente e depois eu olho para o mercado. E é óbvio que a gente tem que olhar para o mercado. Eu tenho público, mas você já viu que você tem, tá testado. Então segue com segurança disso, segue fazendo o que você mais gosta, porque o trabalho ele tem que ser prazeroso. E ele só vai ser prazeroso se você se conectar com ele e não ficar correndo atrás do dinheiro. Porque quando você não fica correndo atrás, ele vem. Ele vem. É verdade. Né? Então, foca isso. Aí deixa eu ver algumas coisas aqui interessantes que eu... você falou que faz parcerias, né, que são lucrativas. Quais tipos de parcerias você faz? Hoje eu tenho alguns salões de beleza, né, que pegam os meus produtos em consignação
e aí tem um prazo para elas venderem. Então elas estão me dando uma base, isso está sendo muito legal, porque a parceria com elas me dão uma base para eu poder estar aumentando cada vez mais o meu estoque. Então eu tenho algumas pessoas em diversos cantos aqui de Campo Grande, que ou trabalham com depilação, tem um público, e elas fazem esse trabalho comigo. Então elas me procuraram, eu decidi fazer, mesmo no início, quando eu tinha um estoque muito pequeno, mas a gente começou e hoje às vezes elas me chamam assim, eu tenho tantos clientes aqui e eu não sei explicar, vem aqui, aí eu vou lá, reúno com as clientes delas, mostro o produto, você tá falo me quanto dando é bom. dicas aqui, você tá me dizendo, olha só, ok você fazer isso, e se essa parceria é boa e você continuar, mas você tá atingindo um público 100% feminino com essa parceria. Ele não é o masculino, né? Então, nos salões não. E não tem problema nenhum você fazer isso, mas é consciente de que você tá desviando do seu posicionamento. Entende? Ah, entendi. Porque para mim, quem me aciona, que me vê, que vem pelas plataformas, são eles. Agora, elas fazem o trabalho. Aí quando elas precisam, eu vou lá. Senão, eu forneço, entendeu? Tá bom. E pro seu estoque, isso faz bastante diferença, porque o produto para mulher é um e o produto para homem é outro, não é isso? É isso mesmo. Então, você está investindo em energia nas mulheres. Se você quer investir energia nas mulheres, continue investindo, mas que seja uma decisão estratégica. Você entende o que eu estou falando? Entendo. É como se você tivesse que ter duas linhas, né? É como se você trabalhasse numa loja de calçado e tivesse que ter a grade infantil, a grade adulta. Entende? Você aumenta o seu estoque, aumenta seu investimento. Porque no meu planejamento, quando eu fiz, agora que eu decidi, porque um dia eu falei, não, para que eu vou fazer tudo profissional. Eu fiz o planejamento e esse é um tipo de parceria que ela tem data de começou e vai ter data para terminar. Porque eu sinto que isso demanda uma energia muito grande minha. De estar com elas, de estar separando o produto, de saber o que elas querem. Não é lógico, elas são a minha base, não estou desprezando. Mas não é uma coisa que eu queira continuar. Ela vai chegar um tempo em que ela vai encerrar. Aí eu vou só focar no meu público, no meu atendimento. Mas te cai a ficha aí de que com posicionamento é clareza, ter visão é ter clareza e poder tomar decisões estratégicas. Então, assim, com essa clareza, você consegue se posicionar. E se você gasta muita energia com isso e não é o seu público, tem que rever as parcerias. Por que que você não vai num lugar onde homens frequentam? Onde você vai ter que fazer, lógico, faça parcerias que homens, lugares que homens frequentam. Então você vai fazer parceria com uma barbearia e não com cabeleireiro. Isso mesmo. Entende? E aí os homens, pode ser que eles não... Homem não tem esse negócio, né, eu acho. Pelo que eu conheço de homem, né? E eu sempre tive muito amigo homem. Não vai juntar todo mundo na barbearia e fala, vem aqui que eu quero falar e quero mostrar. Isso é coisa de mulher. Isso é coisa de mulher. Eu tinha selecionado algumas barbearias para eu ir conversar. Mas com a questão do lockdown, que fechou, que você não pode estar, foi uma coisa que eu dei uma parada, tá aqui no papel. Não tem problema, não tem problema. Mas uma coisa que eu gostaria de fazer, muito. Então faça. Porque aí você está sendo estratégica. Porque enquanto você fizer parcerias com lugares que são femininos, você está indo contra você mesma, contra o seu posicionamento. Você vai ter que fazer estoque de outro tipo de produto e você não está sendo especialista em educação masculina para sex shop. Essa parceria ela surgiu, Fernanda, porque o salão da amiga da minha amiga
Não tem Aí elas problema, ficam, não né? tem problema. Aí Essas coisas isso aconteceu. Só que quando você está com consciência de estratégia e você está no início do negócio, ok. Mas quando você está com consciência, você vai para outro caminho. Porque aí você não fica na escassez de que eu preciso do cabeleireiro. Não, você tem outro caminho que está tão fértil quanto, só que você não está explorando. Né? E você pode ir numa loja de vinhos e ver quantos lugares, você tem que pesquisar que lugares que homens, o seu público frequenta. Por isso que é tão importante desenhar a persona. Eu entendi. É tão Realmente importante. essa é uma coisa que você não caía a ficha e agora está caindo. Em que sentido? Fala mais um pouco aí. Eu já tinha, quando eu decidi que eu queria trabalhar só com homens, que até eu coloquei isso no meu caderno, que está lá na minha agenda, mas eu não tinha assim, puxa, eu vou só focar nele. Eu achava que mesmo eu tendo eles como maior público, eu teria que focar também na mulher, num outro tipo de público, né? E não, eu acho que é realmente afunilar, pegar o funil mesmo, né? Para você não ficar tão ampla e tão assim, sem saber o que fazer. Hoje, por exemplo, quando eu vou ver os meus produtos, eu já foco naquele produto que mais os meus clientes homens procuram. Isso. Esse é o ponto de ser estratégica, porque assim, o sex shop fez uma pergunta aqui, o outro de sedução, eu vou responder, mas primeiro eu só vou focar aqui na Arilene. É assim, por que eu tô falando que pra você é a melhor estratégia? Porque pra você gosta mais do público masculino, você se conecta e você vai fazer isso melhor. Entende que você tem, o seu potinho tá 100% da sua energia. Se você dá 50% da sua energia pro cabeleireiro, pra mulherada, você vai dar 50% da sua energia à pessoa, você vai dar 50% do seu orçamento de compras para fornecedor, para esses produtos, você vai dar 50% de tudo e você vai dividir. Não teria problema nenhum se você, já estou respondendo, se você tivesse essa identificação com os dois e você quisesse fazer. Só que você é só uma, você não tem equipe. Quanto mais você nichar, mais você vai ter resultado, mais o cara vai falar assim, cara, ele entende muito de mim, eu vou indicar para o meu amigo, eu vou consumir mais dela, eu vou fazer várias coisas, porque ela sabe, e ela sabe, ela tá falando comigo. A minha linguagem, por exemplo, ela não é para jovem. Ela não é para jovem, ela é para um público que eu escolhi, de 35 a 45, então eu tô falando com essas pessoas. O problema não é de jovem, entende que tudo muda. Então, se você foca a sua energia no que você quer, e eu tô fazendo a sua estratégia, que ela é pra você aqui, individual, por isso você tá aqui no raio-x, você teve a coragem de vir, então você tá recebendo esse presente. É isso, você tá fazendo pra você. Então, você tem lugares abundantes que homem frequenta. Se é uma... Eu sei que a pandemia ela está dificultando, mas você pode, por exemplo, falar com o dono de uma loja de vinho, com o dono de um campo de futebol, com o dono de vários lugares que homens frequentam. E se você gastar a sua energia com lugares que mulheres frequentam, você não vai estar indo de encontro com o seu propósito aí do seu negócio. Tá ótimo. Perfeito. E é o que eu quero e é o que eu busco. Então tá perfeito. Então, assim, desenhe sua persona, vai lá no meu YouTube, tem um passo a passo de como desenhar. Se inscreva e aí eu vou convidar todo mundo aqui para se inscrever para a jornada Sua Melhor Estratégia, que é a estratégia da Fernanda, da Arilene, da Maria, da Fabiana, elas são diferentes. E é isso que eu ensino, da gente se conectar e fazer a nossa melhor estratégia, que o mercado vai nos abraçar. Perfeito. Assim, eu não tenho nem o que dizer, porque eu acho que é questão de energia mesmo, a gente atrai as pessoas quando você está numa energia muito boa.
né? Então, quando eu botei o foco que eu quero transformar a Only Love em referência em sex shopping, tudo começou a surgir. Foi aí que as pessoas certas estão aparecendo e as coisas certas estão acontecendo. Agora é não ter dúvida, é mirar um ponto e chegar nele. E segue. E mirar, você quer que a Only Sex Shop seja reconhecida por homens, tá? Por homens. Ótimo. Vou Pelo colocar isso. público masculino. Então coloca isso e aí vai fluir. Então, quando você desenha tudo, você desenha o seu negócio, você desenha o seu público, você desenha a sua estratégia, as coisas fluem. E só respondendo aqui, o Sex Shop por Amor e Sedução, é assim, ó, você pode atender o seu público, eu não estou falando da estratégia do seu, que eu teria que olhar e fazer todo esse diagnóstico igual. Às vezes a gente pode, né, fazer a Rê tá me lembrando de uma coisa aqui que eu vou fazer. A gente pode fazer a estratégia para os dois, mas que ela seja consciente e que você seja consciente que você vai ter que dar energia para os dois. Agora, quando você dá energia só para um público, ela é muito mais efetiva. Pode ter certeza. Se você quer dar energia mais para o público feminino, que era o nosso caso, meu e da Rê, quando a gente tinha a loja, é muito mais fácil, porque você sabe quais são as dores delas. As dores de homens e mulheres, elas são muito diferentes. Muito, completamente diferentes. Então, saiba que você vai ter que gastar energia com os dois. E se você decidir isso estrategicamente, tá tudo certo, tá? Eu quero fazer um convite para vocês também, que a Rê aqui falou e eu já estava esquecendo, que são vários recados. Sábado, às 8 horas da noite, eu vou fazer uma super live. É uma super live por quê? Porque tem 4 convidados super. Então, tem o Carlos Torres, que é escritor e mensageiro, ele trabalha muito com a espiritualidade. O Fernando Machado, que ele é especialista em rejuvenescimento, porque ele fala das questões de autoconhecimento, ele é palestrante, escritor. A Ana, que é uma querida, que todos eles usam estratégia no seu negócio. Ela passou pelo método Domine Sua Estratégia, é uma advogada de família, que ela faz divórcios, né, divórcios e todas as questões familiares, e ela é muito orientada, ela escolheu o público dela e ela faz as pessoas fazerem divórcios consensuais na medida do possível, e ela vai falar disso. E a Estefânia, que é uma terapeuta celta que faz constelação familiar, e todos eles dominam a sua estratégia hoje, passaram comigo pelo método e eu vou entrevistá-los e eles vão falar o depoimento deles. Maravilha. Então vai ser super essa live. O Carlos, ele já é bem reconhecido, ele está divulgando, então vai ter bastante gente, vai ter uma interatividade muito legal. Vai ser muito massa ter todo mundo que está aqui, a Arilete e a audiência que está aqui também sábado. Tá ótimo. Pode então te fez todo sentido. Ah, que massa! E te fez todo sentido pensar estratégico no seu negócio antes de ir para o digital, antes de fazer algumas ações? Fez. Clareou, porque eu acho que é tudo por etapa, né? A gente primeiro vai fazer algo, depois vai fazer outro, depois vai fazer outro, até chegar onde quer. Clareou muito para mim. E é isso que eu estou buscando. Eu não quero simplesmente ficar me debatendo, rodeando e não saber para que caminho seguir. Que show! Show! Parabéns pela coragem de estar aqui. Obrigada pela audiência de todo mundo. Quem quiser também se inscrever para o Raio X Estratégico, vai lá na minha bio. Tá tudo lá na minha bio que eu tô falando. É que tá tendo muita novidade essa semana e a próxima eu tô fazendo maratona de live também. Todos os dias eu tô aqui ao meio-dia, ou com convidado ou com conteúdo. Então, me sigam, aproveitem, tem muita coisa gratuita e que é para vocês usarem e ter estratégia e resultado no negócio de vocês. Tá bom? Arilete, muito obrigada. Se conecta, obrigada assiste a você. Essa live de novo. Sim, com certeza. E gratidão pelo trabalho que você está doando,
pela equipe do Sex Shopping, amigos meus que estão aí, e eu quero ver todo mundo aqui. Cada vez que a gente crescer, eu volto aqui para dar um depoimento. Muito obrigada. Muito obrigada a você pela sua participação também.